Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Começaremos a nossa leitura aqui no versículo 43. Evangelho de João, dos apóstolos de Jesus, foi o único que morreu por causas naturais, segundo os historiadores. Mas não significa que ele não passou por perseguição e sofrimento, viu? Capítulo 1, versículo de número 43, diz assim: No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galiléia e encontra a Filipe e lhe disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: Nós encontramos aquele de quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo a Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: Porque eu te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verá. E ele lhe disse: na verdade, eu vos digo que de agora em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do homem. Podeis sentar, irmãos. O nosso assunto desta noite é um cristão autêntico. Autenticidade. Você já comprou alguma coisa mais ou menos naquele ditado que as pessoas dizem: comprou gato por lebre? Você compra algo pensando que está levando o objeto original para casa, mas na verdade você está levando algo paralelo ou algo falsificado. Hoje, com a grande quantidade do comércio eletrônico na internet, existem certos consumidores que compraram alguns aparelhos e quando abre a caixa, em vez de estar o aparelho, está um tijolo. Ou então o aparelho que veio não é aquele da propaganda. Dias atrás eu comprei um par de tênis num site, comprei ele até para minha esposa. E quando o tênis chegou, não tinha nada a ver com o da propaganda. Você notou que quando você vai nesses lugares que vendem almoço, churrascaria, aí você olha para aquelas fotos que estão expostas na parede? O churrasco é aquela coisa mais linda, mas quando chega o verdadeiro, lanche, por exemplo, a propaganda do lanche. Você olha aquele lanche que está lá exposto, você fala: não, eu quero um daquele. Aí você pede, quando vem um negócio murcho, redondinho, pititico, acabado. Então o original é o da propaganda, mas o real é aquele que te enganou. Você também já deve ter ouvido aquela expressão dizendo: é mais falso do que nota de 3.
a falta de ser autêntico faz com que eu e você estejamos palmilhando na estrada da falsidade. E tratando de fé, tratando de crentes e igrejas, não existe um lugar mais apropriado para a gente passar uma imagem falsa do que na igreja. Porque na igreja todos nós nos apresentamos com cara de santo, jeitinho de santo, andar de santo, vestido de santo, biquinho de santo. É um santo. Notou também que no Facebook as fotos que se tira lá sempre é fazendo o quê? Uma pose, um sorriso. Ninguém coloca uma foto no Face ou no Instagram descabelado, com os olhos cheios de, na minha época de menino dizia remela. Não, é a foto mais bonita, é o sorriso mais bonito. E tem uns que seguram o sorriso, está demorando, começa a dar cãibra, né? Mas ele quer postar. No Face, a família é a família mais unida. Vem cá, todos aqui na foto. Aquela família, bom, terminou a foto, todo mundo está com a espada na mão, cortando o pescoço do outro. Então isso não é autenticidade. Uma vida sem ser autêntico. Passar uma imagem falsa. Tanto no mundo da rede social, como nas compras que fazemos, e como na vida cristã também. É possível estar vivendo dentro de um templo, transmitindo uma imagem de cristão, mas que na verdade não é cristão. Lhe falta ser autêntico. A minha fé e a minha vida cristã, ela precisa ser autêntica. Aonde eu estiver, com quem eu estiver, não importando. Porque de falsidade o mundo está cheio. Nós temos aqui uma qualidade que Jesus destacou em Natanael. Natanael, mesmo Bartolomeu. Em um evangelho ele é chamado de Natanael, em outro ele é chamado de Bartolomeu. E Jesus destacou neste homem, neste israelita, duas coisas positivas na vida dele. A primeira, um verdadeiro israelita. Então Jesus, quando diz aí está um verdadeiro israelita, ele abre um posicionamento de que muitos não eram israelitas, mas não eram verdadeiros. Paulo disse que todos podem ser israelita, mas não são filhos de Abraão. Porque se você olhar neste momento para a nossa nação, vamos supor que Natanael fosse brasileiro e tivesse essa entrevista com Jesus, Jesus ia dizer, aí está um verdadeiro brasileiro. Não vai estragar, deixa para lá, porque diz que o verdadeiro brasileiro leva vantagem em tudo, né? Vamos caçar gente melhor para fazer uma comparação então. O israelita mesmo, um verdadeiro israelita, nacionalista, defensor da pátria, defensor da palavra, conhecedor da palavra, cheio de esperança. Foi a primeira qualidade positiva que Jesus destacou em Natanael, diferente de Pedro, porque quando Pedro chega, Jesus já mudou logo o nome dele. Falou, não, vamos mudar o seu nome, porque você com esse nome aí de Simão, você vai. E mudou o nome dele. Agora Natanael, Jesus disse, um verdadeiro israelita. E depois disse, em quem não tem engano, original, autêntico, não dissimulado.
não vendia uma imagem que era uma coisa e no interno era outra. Não, Natanael era aquilo que você via, transparência. O que ele era no privado, ele era no público. A grande dificuldade do cristão em ser autêntico é que para o público, e principalmente nos lugares onde ele frequenta, que é o templo, ele tem dificuldade de, ou melhor, ele passa a imagem de ser um verdadeiro cristão. Porém, no privado, nos seus negócios, no seu trato com a sua família, ele realmente demonstra ser o que ele é. Quem nos conhece bem é o Espírito Santo e a nossa família. Elas nos conhecem. Muitas vezes nós estamos simplesmente desempenhando um papel. Chegando em casa, a gente já diz: a gente já pode tirar a máscara de cristão? Ah, então tira logo. Coloca a máscara do outro lado e vamos ser o que na verdade nós somos. Em contrapartida, Deus tinha o prazer de dizer a Satanás: observaste o meu servo Jó? Era um homem autêntico. O que ele cria. O que ele fazia. Tanto é que os seus amigos, e quem tem amigos como aquele não precisa de inimigo, os seus amigos que vieram para consolá-lo, tiveram dificuldade, porque tudo aquilo que eles queriam pôr na vida de Jó, não pegava. Poderia ser excelente para outra pessoa, mas para Jó não, porque Jó tinha já recebido o selo de autenticidade do próprio Deus. Jó é íntegro, Jó aparta do mal, Jó é temente a Deus. Então foi Deus quem falou. E no caso de Natanael, foi Jesus quem disse. E Jesus é Deus. Jesus conhecia Natanael. E quando ele vem sendo trazido para o grupo, Jesus olha para ele e disse: aí está um verdadeiro israelita. Porque ele já tinha dito lá: porventura pode vir alguma coisa boa de Araçatuba? E os discípulos disseram: vem ver. Aí ele foi e teve aquele encontro com Jesus, porque havia um ditado entre os judeus, principalmente os religiosos, que de Nazaré da Galileia não produzia ninguém que presta. Quando Nicodemos, ele disse que ele está defendendo Jesus, e os fariseus dizem para ele: é você também galileu? Esquadrinha a Bíblia ou a palavra e você vai ver que de Nazaré não produz profetas. Só que eles esqueceram de ler a Bíblia, porque Jonas, filho de Amitai, aquele que foi engolido pelo peixe, era da Galileia. Bom, pode ser que não seja um extraordinário profeta, mas é um profeta. Eles já estavam laborando no erro. Então, quando Natanael disse: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, os outros disseram: vem ver. Ele realmente estava dizendo o que estava no seu coração. Ele era assim. Ele disse: de Nazaré não vem coisa boa. Não tente me enganar. O que vem de Nazaré é falsificado. Se veio alguém de Nazaré, foi só o Jonas. Mas olha o desastre que foi aquele profeta. Não tem coisa boa. Mas os discípulos disseram: vem ver. E ele vai chegando, e Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita que não tem engano. Não tem engano.
ele não é dissimulado. E aí ele pergunta: Senhor, o Senhor me conhece? Desde quando o Senhor me conhece? E aí então Jesus faz uma revelação: eu vi você sentado lá debaixo da figueira. O que ele estava fazendo debaixo daquela figueira? Por ele ser um verdadeiro israelita, no mínimo ele estava orando ou recitando a Torá, porque isso é que faz os judeus religiosos. E Jesus disse: eu vi você, antes de você ser chamado pelos discípulos, por Filipe, eu te vi, eu vi você assentado lá. Quando ele escutou isto, porque quem sabe ele estava num lugar aonde ninguém jamais poderia saber que ele estava ali. E ele disse: Senhor, tu és o rei de Israel. E aí Jesus disse: porque eu te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores verá. Então, para Natanael, aquilo era uma revelação que Jesus estava trazendo para ele. Eu te vi, e isso é um milagre. Eu te vi, antes mesmo de você ser chamado pelos demais discípulos. Eu te vi. Eu te vi. Olha, irmãos, é muito gostoso saber que Deus nos vê. É a palavra que ele direciona para as igrejas na Ásia: conheço as tuas obras. Como é gratificante saber que Deus nos conhece, que não podemos esconder nada dele, que não podemos enganá-lo, que não podemos de maneira alguma aparecer com algo fraudado diante dele. Então, ser cristão precisa ter esse assertivo de que é um cristão autêntico, porque hoje o falso é difícil de ser identificado, mas Jesus conhece. Foi o que ele disse para Natanael: eu te vi, eu sei quem você é um israelita verdadeiro e você não usa de engano, eu sei quem é você. E Jesus sabe quem sou eu e sabe quem é você. A minha esposa não sabe a totalidade do que eu sou. O seu esposo não sabe quem é você. De vez em quando a gente aparece com uma novidade. Não, mas eu não te conhecia desse jeito, né? Não sei. Essa é a realidade. Mas Jesus conhece a gente por dentro, por fora, de lado, em cima, embaixo, aonde vai. Ele sabe tudo da gente. Sabe. Agora, eu e você somos chamados para ser um cristão autêntico, ser original. Todo cristão autêntico, ele deve entender e reconhecer aquilo de bom que ele tem e aquilo de mal que ele também tem. Você não é toda a bondade, você não é a Madre Teresa de Calcutá. Você também tem o seu ladinho estragado. Tem coisas boas, mas tem coisas não tão boas. O grande problema é quando há um desequilíbrio na balança. Você tem mais coisas ruins do que coisa boa. A sua balança, a balança da vida ficou desequilibrada para mim e para você. Então eu e você temos coisas boas, e eu e você temos coisas não tão boas. O grande problema nosso é que naquelas coisas não boas a gente coloca uma capa, né? Coloca uma capa. E aí não damos oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para que aquilo que não é bom seja extirpado de nossas vidas. Não, eu consegui, enganando até hoje nesta área da vida, o homem segundo o coração de Deus, Davi,
ele comete aquele pecado com a mulher de Urias, ele trama para que Urias seja morto, e ele fica calado. Ele continuou sentado no trono, continuou sendo rei, quem sabe fazendo todos os ofícios do rei, do reino. Porém, a Bíblia disse: e aquilo que Davi fez desagradou o Senhor. Ele ficou calado, porque ele colocava a coroa na cabeça, era o rei. Vestia as roupas reais, era o rei. Saía na rua, na carruagem, aí vai o rei Davi. Quando ele ia tratar com a pessoa já se inclinava, porque era o rei. Mas diante de Deus, ele havia perdido esse posicionamento. Ele estava agora fazendo uma função que ele havia perdido. E ele estava caladinho. Ninguém vai saber. Mas tinha alguém que sabia. Joabe sabia. Agora, Urias era melhor do que Davi, porque ele leva a carta está a sentença dele, e ele não tem a curiosidade de abrir aquela carta. Não tem a curiosidade de abrir aquela carta. E entrega na mão de Joabe. Joabe então executa o plano. Davi se cala, Deus fica desgostoso. Bom, vamos esperar, de repente Davi aparece, se confessa e tal. Não, ele está calado. Está calado e vivendo uma vida de aparência. Ele desceu na escadaria em que dava acesso ao coração de Deus, ele está agora no descenso. Até que Deus chama Natã e fala: vai lá, porque esse camarada vai continuar vivendo uma vida falsa. Ele já desceu do posicionamento do meu coração, vai lá. E Natã chega e conta aquela história, e eles ficam enraivecidos. E Natã disse: você é o homem, você é o homem. Aí ele cai por si, e se joga no chão e se humilha. E Deus teve misericórdia e disse: olha, você não vai morrer. Tinha que morrer, porque a lei dizia que se cometesse isto, adultério tinha que ser apedrejado. Porém Deus perdoou, não executou a sentença da lei, porque ali estava a graça manifesta no Antigo Testamento. A graça é maior do que a lei. A misericórdia, a Bíblia diz que o juízo é com misericórdia. A misericórdia é maior do que a lei. O amor é maior do que a lei. Triste aqueles que dizem: eu vou cair sobre você com o peso da lei. Não. Davi então é restaurado, e agora ele volta a seu posicionamento. Então ele viveu um período de fantasias, utilizando uma máscara, passando por rei, mas longe da essência. Ser um cristão não autêntico, podemos estar bem em um templo, aderido ao rol de membros daquela igreja, termos até funções ministeriais dentro daquela igreja, utilizarmos e ser usados para poder fazer algo no movimento da igreja. Porém, sempre vai estar faltando alguma coisa, porque tudo que estamos fazendo tem a marca da falsidade. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então eu preciso estar alegre lá no culto. Esteja sempre alegre, meu irmão. Você viu que na Coreia do Norte, quando o imperador lá, esqueci até o nome dele, quis se apresentar em público, todo mundo tem que ir. E não ri para você ver, você é morto. Teve um general que numa apresentação dele ele cochilou, ele dormiu.
e foi morto. Você já imaginou se Jesus usar a mesma técnica aqui? Quem cochila no culto morre. Vai diminuir a igreja. Vai diminuir a igreja, né? Aquele que pisca um pouquinho, e assim por diante. Então, para que você possa ver, e todo mundo que está ali, eles não estão ali de uma forma original, autênticos, não. Eles estão fazendo uma representação. Eles estão sorrindo, assim como eu e você sorrimos quando tiramos aquela foto do Face. Estamos passando uma imagem que não é uma imagem verdadeira. Em outros casos pode ser verdadeira, né? Então, o cristão autêntico, a primeira coisa que ele precisa saber é que todo cristão autêntico é feito de barro. É o material que somos feitos. Alguns crentes pensam que eles são feitos de ouro, que eles estão melhor do que os demais. Acha que eles são super. Briga até no estacionamento por causa de uma vaga para estacionar o carro. Não, eu sou o fulano de tal aqui. Eu me lembro quando o estacionamento era aqui, terminava o culto, um diácono vinha, outro dizia: pastor, olha, o fulano brigou lá e arrancou até credencial e mostrou: sou pastor, rapaz. Sou pastor, sou presbítero, sou diácono. Não é nada, irmão. A vida, ela é feita por aquilo que realmente somos. Eu não preciso apresentar uma carteira para dizer que sou pastor. A briga de todo mundo é ter uma carteira, para dar uma carteirada. Os militares que vão para a reserva, muitas vezes estão dirigindo, ultrapassa a velocidade, lá tem uma guarnição de polícias, já para ele já tira logo aquela carteira para dar uma carteirada. Estacionamento que é para o deficiente, ele estaciona e está lá a moça começando a multar. Você sabe com quem que você está falando? Arranca a carteira da OAB e diz: olha, eu sou da OAB. Assim são. Então, se eu preciso deste tipo de criação ou de artifícios para poder me apresentar diante da sociedade, é uma equivocação. Então eu tenho que entender que eu sou feito de barro, eu tenho defeitos. Paulo disse em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios: temos esse tesouro em vaso de barro. Quer dizer, o único tesouro que a gente tem dentro de nós é Jesus Cristo, mas ele está dentro de um vaso de barro. Então eu e você precisamos entender que não podemos bater o pé com muita força, que o barro racha, quebra, se acaba. Então eu sou frágil. No Salmo 103 disse: Ele nos conhece e sabe a nossa estrutura, que somos o quê? Pó. Somos nada, absolutamente nada. Se você veste, por exemplo, a roupa de um pedreiro e vai no banco, eles te colocam no final da fila. Mas vista um terno com gravata para você ver o que acontece, te coloca de primeiro. Você pode até não ter dinheiro, mas só de olhar para você, porque o mundo vive da aparência. Mas Deus disse: eu olho para o coração, eu olho para o interior. Então eu entendo que sou de barro. E como barro, eu preciso entender que você também é de barro. Somos iguais. Não somos de úteros diferentes, mas somos da mesma matéria. Não somos melhor do que ninguém. Então eu preciso entender isso para ser um cristão autêntico. Os cristãos autênticos, ele depende da graça de Deus. Depender da graça de Deus é entender que tudo o que sou, o que tenho e que posso ter é por graça. É por graça. Todas as vezes que eu e você pensamos que foi o nosso braço que alcançou qualquer coisa, já estamos desqualificados. Lembra o que disse Nabucodonosor? Não é esta a grande Babilônia
que eu edifiquei. E naquela hora caiu do céu uma palavra, e ele foi viver com os animais, foi comer capim, porque todo aquele que acha que é grande, vai comer capim. E tem uns que comem o capim pela raiz. Eu e você não somos nada, dependemos da graça. Quando Paulo descreve as condições pelas quais ele passou no ministério, ele disse: não eu, mas a graça de Deus comigo. Não eu, não eu. Hoje estamos tão preocupados com eu, que nós colocamos eu, e se a graça quiser vir, ela me acompanha. Não, a graça na vida do cristão autêntico sempre vai na frente. Sempre vai na frente. Sempre vai na frente, porque é a graça que nos sustenta, é a graça que faz você e eu estar em pé, é a graça que nos mostrou o caminho da salvação, é a graça que nos ampara, é a graça que nos fortalece. E Deus ainda disse para você e a mim nesta noite: a minha graça te basta. Paulo foi orar e pedir para tirar o espinho. O Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa quando você está lá embaixo. Quando você está acabado lá embaixo, o meu poder está aperfeiçoando. Quando você está no sofrimento, na angústia, na dor, o poder de Deus está aperfeiçoando a sua e a minha vida. E você só conseguiu chegar até aqui, não foi pela tua força, não foi pelo teu braço de carne, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então o cristão autêntico, ele depende da graça de Deus. Pessoas autênticas, elas experimentam a graça de Deus. Elas experimentam. Por que Deus abomina aqueles que acham que pegará a salvação através das obras? Paulo escreveu aos Efésios: não por obra, para que ninguém se... O que é isso? Ele vai bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu sou o cara. E em questão de salvação, meu querido irmão e amigo, não tem como eu e você sermos salvos por nossa própria força, ou por os nossos próprios méritos. A salvação, queira você sim, queira você não, é pela graça. É pela graça. Não se atreva a apresentar-se diante de Deus e dizendo: sou salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Não, você pode fazer o que for, mas se a graça não te redimir, você não será salvo. Você pode fazer obras humanitárias, mas desprovista da salvação. Mas aquele que é salvo pela graça, ele faz as obras humanitárias agora. Ele sente no coração. Outro sim, pessoas autênticas dependem da graça de Deus para viver aqui e viver na eternidade. Você depende dessa graça. Chegar no céu, eu e você vamos chegar e dobrar o joelho e agradecer a Deus, dizer: Senhor, foi pela graça que eu cheguei aqui, sem a tua graça eu jamais chegaria. Terceiro, os cristãos autênticos não são todos iguais. Uma das especialidades de Deus é que Ele não fez pessoas em série. Não fez. Cada um é diferente do outro. Não vê essas montadoras de veículo, o modelo 2023, aí vem com farolzinho aqui, mas todo aquele modelo, pode ser que mude a cor, um seja vermelho, prata, mas todos eles são iguais. São iguais, porque na linha de montagem, eles passaram todos pelo mesmo processo. Agora, na questão de criação, Deus, Ele é diversificado. Não existe outra pessoa que nem você. Primeiro porque ninguém ia aguentar dois. Um só tá bom. Dois ninguém aguenta, né? Já pensou duas pessoas que nem você? Quem ia aguentar? Graças a Deus que Deus fez só você por experiência. E Ele então depois fez outro, diferente.
na questão de autêntico, nem todos somos iguais. Isso é que eu preciso entender. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Nós queremos que o outro seja igual a gente. É isso. Isso acontece no matrimônio. A mulher quer que o marido seja igual a ela, e o marido quer que a mulher seja igual a ele. E aí entra o problema, porque são pessoas diferentes, personalidade diferente, características diferentes. E se você, mulher, quer que o seu marido seja igual a você, você vai ter um marido afeminado. Ele vai usar as suas maquiagens, ele vai usar o seu sapato, ele vai usar o seu vestido, porque ele vai querer ser igual a você. E você, irmão, que quer que a sua mulher seja igual a você, ela já vai começar até a criar barba, bigode, vai vestir as suas calças, vai falar grosso com você. E aí, meu, como é que está? Você vai dizer: socorro, Jesus. Esta é a vida, irmão. Você não é igual a este irmão que está sentado ao seu lado. Ele é diferente, ele pensa diferente, os objetivos dele é diferente. Qual é o grande problema da maioria dos pastores? Não, que a igreja tem que ser assim como eu mando. Esquece, irmão, você não manda coisa nenhuma. Deus nos fez diferente. O importante é que sejamos autênticos, que a nossa fé seja uma fé autêntica, que o nosso amor por Cristo seja autêntico, que a nossa devoção seja autêntica, que a nossa oração seja sincera, que a nossa consagração não seja para que os outros vejam. Jesus falou de dois homens que subiu ao templo, um era fariseu e o outro era o publicano. E o fariseu levantou a mão e já disse logo: graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais homens, jejum 3 vezes por semana, entrego o dízimo de tudo que eu tenho. Em outras palavras, eu não sei nem como o senhor pode sobreviver sem a minha pessoa. Porque tem alguns crentes que eles pensam que é a 4ª pessoa da Trindade. Eles acham que é o bambambam da Coca-Cola, mas não tem nada a ver, irmão. São santos comedores de feijão, santos com defeito, santos que lhes falta muitas outras coisas. Isso é que somos. Aí estava lá o publicano, que baixou a cabeça e batia no peito e dizia: "Sê propício para comigo, Senhor, que sou mísero pecador." Aí Jesus faz a pergunta retórica: quem desceu justificado? O publicano. Porque quem humilha diante de Deus é levantado diante dos homens. Quem se exalta diante de Deus e dos homens desce a escada da humilhação. Uma coisa é ser humilde e outra coisa é ser humilhado. São duas coisas diferentes. Então, antes de ser humilhado, sejamos humildes. Ser autêntico. Não sou igual. Não vou exigir que sejam igual a mim. Não. Porque se você for igual a mim, você está frito. Que eu tenho lutado com todas as forças para ser melhor. E não é fácil. Não é fácil. Os cristãos autênticos sabem que a vida, ela é uma peregrinação nessa terra. Então eu vou viver da melhor maneira que eu puder viver. Da melhor maneira que eu puder viver. Como cristão, eu não vou falsificar a minha fé. Eu vou viver a minha fé intensamente. Eu não vou transmitir um amor falso. Eu vou amar. E quando eu amar, vai ser um amor verdadeiro e não falsificado. Nós temos aquele costume dos fariseus: a gente ama quem nos ama. Quem nos ama, a gente ama. E esse cria o nosso mundinho. Ah, eu não gosto do fulano porque... Ah, eu não gosto da ciclana porque... Não, e a Bíblia disse que eu não posso escolher a quem amar. Eu devo amar a todos. Amar, irmãos, não é lamber, não.
Porque alguns pensam que amar é ficar lambendo o sujeito. Ai, que maravilha, você está salgadinho hoje. Não é isso que a Bíblia disse. O que é amar? Amar é fazer o melhor que eu posso e sei em favor do meu semelhante. Isso é amar. Não é levar ele para casa e deixar ele lá dentro de casa, e porque eu tenho que falar para ele que o amor cristão é. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor é fazer o melhor que eu posso. E as pessoas perguntam: onde está o amor da igreja? No coração daqueles que perguntam. Se eu pergunto onde está o amor da igreja, eu estou perguntando a mim. Se eu estou amando, eu não preciso perguntar. Interessante, irmãos, eu fico, quase que eu digo um palavrão, Deus me guarde. Irmãos, eu fico doente de ver as pessoas: a igreja não tem amor. Uá, ele está amando? Ele está amando? Se ele é da igreja e está amando, e se ele disse que a igreja não tem amor, então ele está no pacote. Ele está criticando a ele mesmo. Em vez de criticar, vou amar, vou fazer a minha parte. Ah, o pastor não ama ninguém. Anda comigo 24 horas, mora na casa onde eu moro, tem os mesmos contatos que eu tenho. Eu não amo a todos, mas uma grande parcela eu amo. Tem gente que eu tenho vontade de mandar ele para o céu, porém não é hora ainda. Então na hora Jesus vem e leva, né? Mas o amor tem que ser autêntico. Se você amar uma pessoa, ama de verdade. Ama de verdade. Hoje está assim: ah, eu postei uma foto lá, nem curtiram, ninguém me ama. Mas são um pessoalzinho, mas muito fraco. Água com açúcar, os crentinhos ralé. Ai, não colocaram gostei, não curtiram, nem comentaram nada. Ah, não, esse povo não tem. Acaba com isso. Jesus disse: quem quiser vir após mim, não fique esperando curtida, não. Não fique esperando aplauso, não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Siga. Ser autêntico é entender que eu estou aqui por um tempo, por uma peregrinação. Então eu vou viver da melhor maneira possível, mais autêntico possível, que eu possa e que eu conheça da Bíblia, e afastar de mim toda a falsidade, todo o engano, toda a palavra mentirosa, todo o mau testemunho, toda a falsidade. Sorrir por sorrir não é o caso, irmão. Nós não estamos aqui como vendedores de produtos de um banco, onde todo mundo tem que sorrir, e já tem logo uma placa dizendo: sorria, você está sendo filmado. Até o guarda que está lá, o vigilante, ele também está sorrindo. O ladrão disse: eu vim te assaltar. A verdade, com um sorriso. Atenda todo mundo com um sorriso. Mas se o sorriso for falso, né? O cristão autêntico, então, ele está aqui por uma peregrinação. Vai chegar um dia que tudo vai acabar, mas enquanto estamos aqui, vamos viver com autenticidade. Quinto, o cristão autêntico, ele torna semelhante a Jesus Cristo. O pessoal está enganado com Jesus, irmão. O pessoal não lê a Bíblia e acha que Jesus é um babaca. Não, venha, vou te abraçar. Vem, vou te beijar. Irmão, Jesus é autêntico. Ele entrou no templo, o pessoal estava vendendo. O que ele fez? Meteu o pé naquelas mesas,
agarrou lá um chicote de corda e meteu brasa naquela gente. Eu falei, mas Jesus, ele não é amor? É, na ponta do chicote estava escrito amor. Eu te amo, assim estava lá. Aí o pessoal hoje sai da igreja, abandonar a igreja, e sabe o que eles dizem? É que a igreja não me amou. Esses dias atrás estava ouvindo um camarada que ele colocou a igreja no banco do réu para defender um pecador que saiu da igreja e foi viver no mundo, na lama, na miséria, na lavagem. E dizendo, quem tem culpa é a igreja. Ah, foi a igreja que pegou essa pessoa e levou lá e disse, aqui nessa lavagem você fica. Não, meu irmão, a igreja não faz isso. Deus nos criou como seres responsáveis por nossa decisão. A igreja está para pregar o evangelho, mostrar o caminho dos céus, mas nem todos querem o caminho. Jesus mesmo disse, a porta é estreita, o caminho é apertado. E o pessoal quer a porta larga como a igreja lá dentro, o caminho largo como a igreja lá dentro. E não é por aí. A igreja que vai entrar nos céus, os peregrinos, os autênticos, sabe qual é o preço que se paga para ser crente? Sabe disso, sabe da tua batalha, a luta que você tem contra Satanás, a batalha que você tem contra o mundo, contra a tua carne, as renúncias que você faz, e muitas vezes você coloca tudo debaixo dos pés da cruz e diz, Senhor, me ajuda. Não é fácil, irmão, mas eu quero te dizer, Jesus disse, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia. Aqueles que deixaram a fé porque alguém não lhe abraçou, não foi por isso, porque ele já queria mesmo. E Jesus não faz nem questão dessas pessoas, irmão. Ah, ele não é amor? É. Você acha que ele faz questão? Ele começou a pregar e dizer assim, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem parte comigo. E um olhou para o outro e disse, é duro esse discurso, hein? Ô sermãozinho duro. E começaram a sair, esqueci que deixei a panela no fogo, já foi embora. E o outro saiu atrás, tem um cavalo que eu preciso arriar, tem um jegue que eu preciso pegar. Ficou só os discípulos. Jesus deu uma olhada para a cara deles e disse, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, não é para onde iremos nós. Tem muita gente que lê a Bíblia errada e diz, para onde você pode ir para qualquer lugar. É para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse é o Jesus cheio de amor. É aquele mesmo Jesus que levantou e disse, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. É este mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que disse, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. É o mesmo Jesus. O pessoal está equivocado com Jesus. Estão dizendo, não, pode continuar pecando, pode continuar fazendo todo errado. Ele te ama, ele te quer assim como você está. Acaba com isso, irmão. Tem muita gente que está indo no inferno, pensando que ele pode viver no pecado, sem ser um crente autêntico, porque ele acha que Jesus ama ele com tripinó. Não é por aí, irmão. Ser autêntico significa fé autêntica, vida autêntica, ser um cristão autêntico, até você se tornar semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo, eu vou ter a fisionomia de Cristo? Não. Praticando aquilo que Cristo praticava. Os cristãos autênticos, eles fazem a diferença no mundo. A igreja colaborava com este mundo, mas muito e muito antes de se tornar como o mundo. Nós éramos o parâmetro, a diferença.
Nós éramos. O que aconteceu? Estamos juntos e misturado. A luz apagou, o sal perdeu o sabor. Estamos aí, junto. Igual. A igreja não pode perder a sua luz. A igreja não pode perder o sal. Ela precisa fazer a diferença. Ela é o último obstáculo nessa terra que Satanás luta com todas as forças para remover. Aí o pessoal disse: é a igreja da porta larga. O templo precisa ter a porta larga. Os céus não. Os céus não. Tanto é que os bombeiros disseram: olha, não pode, na porta não pode ter nenhum obstáculo, porque no momento de pane todos podem sair tranquilamente. As portas do templo é ampla. A porta dos céus é apertada. É apertada. Eu e você precisamos fazer a diferença. A nossa fé precisa ser autêntica, o nosso amor autêntico, a nossa vida cristã autêntica, sem falsidade. Sem falsidade. Vamos para diante de Deus e dizer: Senhor, a minha vida, como está? Como está? A minha vida de oração, a minha vida de consagração, a minha vida de devoção, como é que está, Senhor? Como é que está? Eu faço para os outros ver, ou eu faço para Ti? Que Deus nos ajude a sermos cristãos autênticos.